queria agradecer, boa noite. Para quem não me conhece, sou Pim Nogueira, né? Trabalho com dança, teatro já há um bom tempo e agora eu estou tentando realizar um sonho, que é desenvolver uma companhia que pense em estudar essa rotina do processo de criação das artes cênicas, né? Como a gente trabalha com dança, teatro, a ideia é transitar por essas áreas e pensar um pouco. E o nosso primeiro trabalho começou com dramaturgia, a dramaturgia da dança. Então a ideia da companhia Queremos Saber é pensar um pouco sobre esses estudos, como que é o processo, desde o tema até a apresentação, e a gente começou a pensar um pouco sobre a dramaturgia da dança. Então hoje nós estamos aqui para fazer um diálogo e começar a discutir um pouco sobre essa temática que a companhia tem interesse, nós queremos saber, e aí também nós temos interesse em socializar com outras pessoas. E o público, nesse meu processo, é bastante ativo, eu chamo de público ativo. Nós já fizemos uma primeira etapa, né, em 2014, que a Paulina e a Camila Rodrigues, elas foram parceiras, elas foram apresentando o estudo delas, como elas pensavam um solo, uma criação, e eu fui acompanhando, apresentamos, e eu fiz um convite para que elas pudessem revisitar esses temas, e aí com uma intervenção maior do dramaturgista, que no caso sou eu, mas a Camila teve bebê, ausentou, então nós convidamos o Bruno para a gente ter dois trabalhos aí para a gente pensar. Então assim, está caminhando, é uma coisa que a gente está começando, está acontecendo, e nós convidamos também algumas pessoas que assistiram a primeira fase para acompanhar o processo agora. Olá, tudo bem? Fique à vontade. O processo, principalmente porque nós vamos ter um site, e nesse site nós vamos soltar alguns materiais e a pessoa também virá em novembro, esse público que nós chamamos de público ativo, que acompanha pelo site, que lá no site tem a primeira etapa, a primeira fase do processo da Paulina, e aí nós vamos apresentar em novembro aqui na FUNAT um pedacinho desse outro processo, dessa segunda etapa de revisitar a criação. E nós temos hoje presente, nós vamos trabalhar com o público ativo, é a Ana Maria Dias, que ela é uma atriz, ela é diretora, é de teatro, TV, ela assistiu e topou. Nós vamos trabalhar também com a Paloma Braga, que é uma pessoa querida, e ela é artista, ela é performer, ela canta, ela tem poesia, ela também assistiu e resolveu contribuir com a gente. E também tem o Eloy, que vai participar, que também é jornalista, ator, e a gente está procurando aí outras pessoas. Quem tiver interesse, que quiser participar, pode acompanhar pelo site, pode dizer, olha, eu quero ser, olá, tudo bem? Eu quero ser um público ativo. A ideia é para a gente pensar como é que o público pode estar atuando nesse modo de organizar a dança que a gente está pensando, que envolve só trazer processo, como é que se lê, como é que se pensa, e quem que está dialogando com a gente, né? E aí nós trouxemos hoje a Rosa Hércules, né? A Rosa, ela é formada em eutonia, ela é mestre e doutora em comunicação e semiótica, e lá na PUC, e ela também é chefe de departamento da PUC de Linguagens do Corpo. Então ela atua também como dramaturgista da dança desde 1999, e foi com ela que eu comecei, que ela começou a cutucar a gente em artes do corpo. Então, a Rosa, seja bem-vinda, é um imenso prazer recebê-la e ouvi-la, tá bom? Nós temos também aqui a Caroline, que eu não conhecia, mas uma pessoa muito gentil, eu conhecia só pelo YouTube, pela internet, eu acompanhando a Morena, mas assim, a gente conhecia um pouquinho agora, né, que eu ainda não trabalhei, pelo jeito que ela olhou, eu vou rever essa meu elogio, tá? E aí eu peguei um pouquinho na internet, bonitas, mas vocês podem corrigir, tá? Que você é atriz e diretora de teatro, é isso? Daí você pode complementar, tá? E a Morena Nascimento, que lógico que ela também é bailarina, ex-integrante da Companhia da Pina, que não se pode deixar de falar, que tem uma grande contribuição.
E as duas, como trabalharam no espetáculo junto, a Rever. E a gente trouxe para trocar um pouquinho. Queria acrescentar também que pensar a dramaturgia da dança é uma coisa muito recente para mim, e eu queria colocar as nossas convidadas num lugar confortável, porque elas não fazem parte do Queremos Saber, elas são parceiras que estão pensando também em dramaturgia, e elas também, cada uma pode apresentar como está pensando a dramaturgia da dança do seu jeito, tá? Não tem certo, errado, fiquem bem à vontade. Eu queria começar com a Rosa, se a Rosa não se importasse, a gente fala um pouco, depois abre para as meninas e depois abrimos para vocês, ok? Pode ser? Então, gente, fiquem à vontade. Bom, vamos lá. Embora a dramaturgia seja um assunto meio cabeludo, não é um assunto novo na dança. A discussão de dramaturgia na dança começa no século XVIII. Porque o século XVIII tem aquela característica onde as produções em dança deixam de estar sob a tutoria da monarquia. Com a queda da monarquia e as revoluções e tudo mais, os mestres de balé, que eram os coreógrafos na época, passam a pensar o que a dança é capaz de comunicar ou o que a dança não é capaz de comunicar. Então, tem uma reflexão muito grande sobre as propriedades formais da dança e o que essa forma, a forma que a dança adquire, o que ela expressa, o que ela comunica. Então, a gente tem o Noverre, no século XVIII, que ele resolve o problema, esse problema, porque ou iam na direção da técnica, porque os códigos já estavam, a maioria deles, criados como lidar, a questão era como lidar com esse código dependendo na época eles falavam do tema daquela dança, né? Se a gente atualiza, hoje a gente procura o assunto daquela dança, a questão daquela dança, né? A gente tem que atualizar essa linguagem que eles usavam no período. Ou pendia demais para a questão da expressividade. E aí o Noverre, ele resolve o problema. Do mesmo modo que a Pina resolve o problema da dança moderna, o Noverre resolve o problema da dança barroca, quando ele diz que técnica e expressividade coabitam no corpo que dança. Então, o sentido daquilo que é feito está naquilo que é feito. O sentido não é algo que você vem e veste ali depois, né? Então, se a gente pensa nisso, por exemplo, um gesto qualquer, levantar a mão. Levantar a mão, tá lá, a coreografia definiu que você tem que levantar a mão. Quando você se pergunta, ou o coreógrafo pergunta, ou o coreógrafo até define como você vai levantar a mão, você já está no campo da dramaturgia. Então, em dança, coreografia e dramaturgia são irmãs gêmeas univeterinas. Não tem como separar uma coisa da outra. Não tem uma coisa que vem antes, uma coisa que vem depois. A dramaturgia tem a ver com aquela ação é qualificada para comunicar algo, para expressar algo, né? Então, o Noverre, no século XVIII, resolve esse problema entre técnica e expressividade. Então, se a gente pensa, aí pegando a etimologia da palavra dramaturgia, a etimologia diz que dramaturgia significa a composição da ação. Aí a gente tem que pensar o que é ação em dança.
que é diferente do que é a ação na música, do que é a ação na pintura, do que é a ação na literatura, do que é a ação no teatro. Então, como essa ação vai ser composta, que qualidades ela possui, que propriedades ela possui. Essa questão da discussão da dramaturgia, ela fica meio dormente no século XIX. Você tem um investimento muito grande na técnica, né? O corpo tinha que voar, então o negócio foi pesado tecnicamente. Mas no final do século XIX ela é retomada, e não com esse nome, porque tanto no século XVIII quanto no final do século XIX, passagem para o XX, era mais uma função do coreógrafo. Zelar pelo sentido que aquela ação carregava ou não. Zelar pela discussão que aquela ação tinha a potência de fazer ou não. O mestre balé fazia tudo. Ele ensaiava, ele dava aula, ele inventava os passos, ele dava aula, ele era ensaiador, ele era coreógrafo, ele era diretor de cena, ele era tudo. Mas aí vão surgindo as especialidades, né? No século XIX, isso o coreógrafo também fazia tudo. Só dividia com a música e com o libretista, que ele ia dar o roteiro da coisa, da historinha, né? E aí depois, nos anos 90, é que volta essa discussão da dramaturgia com esse nome, de dramaturgia da dança. Até então esse nome nunca tinha sido usado. Era mais uma função do mestre balé ou do coreógrafo. E nesse sentido a gente tem que distinguir a questão da dramaturgia e a questão do dramaturgista. Porque a dramaturgia, ela é inerente àquela coreografia. Inerente ao modo como aquele corpo se move, ao modo como ele qualifica o seu movimento. Né? Como eu disse no início, não é uma coisa que vem depois. Né? Já o dramaturgista, ele seria essa pessoa que faz esse acompanhamento crítico e dialógico no decorrer da produção, no decorrer do processo criativo. Mas a dramaturgia não é do dramaturgista, a dramaturgia é da obra. A dramaturgia é daquela dança, daquela coreografia. Né? Porque tem a ver com o modo como aquelas ações foram compostas. Então é importante fazer essa distinção também, né? Porque as palavras têm dono, né, gente? A gente não pode negar que dramaturgia é uma palavra que vem do campo do teatro, desde sempre. Né? Mas aí não dá para a gente exportar o entendimento de um campo para o outro. Porque a materialidade desses fazeres são muito distintas. A materialidade da dança é muito distinta da materialidade do teatro. O modo como a ação em dança é composta é muito distinta do modo como a ação no teatro é composta. Né? Hoje a gente tem discussões de dramaturgia da imagem, dramaturgia do som, mas como a gente lida com a cena, parece que tudo bem, né? Importar. Faz sentido importar um entendimento de dramaturgia teatral para música? Não faria, né? Mas aí, como a gente está perto, então parece que tudo bem trazer de lá um entendimento que tem sua própria história, que tem sua própria evolução.